Boa noite aos irmãos do Centro Espírita Caminhando para Jesus, aos internautas que nos acompanham regularmente. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos doutrinários. Hoje nós teremos o nosso irmão Berg Baraúna, que trabalha no Bittencourt Sampaio. Ele nos trará a parábola do semeador, um tema muito condizente com a nossa necessidade de saber semear a semente do bem. Mas, para iniciar os trabalhos, vamos elevar o pensamento ao Criador, agradecendo essa oportunidade e rogando à espiritualidade amiga que conduz os trabalhos da casa as energias positivas para o entendimento, a paz, a harmonia, esse momento de aprendizado para todos nós. E também rogar a misericórdia do Pai para o nosso globo terrestre, que passa por momentos de dificuldades, com a pandemia ainda e com essas guerras da insanidade do ser humano, oriundas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que só traz destruição. Esses irmãos que dirigem as nações tenham suas consciências despertas pela luz divina, para que tenhamos paz na humanidade. Em prece, passo a palavra ao nosso irmão para que use a palavra. Muita paz. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as horas. Muita paz para todos nós. É com alegria que nós retornamos a essa casa de oração, de trabalho e de estudo, que tem nos oferecido a oportunidade de nos esclarecer. Porque a casa espírita, como célula na sociedade, ela tem a proposta de semear o bem, o esclarecimento, o conhecimento da verdade que nos liberta. Assim como nos disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a casa espírita tem essa função. Então, o Caminhando para Jesus, como célula na sociedade, aqui nesse local ambiente, ela traz essa proposta de acolher, esclarecer e consolar a cada um de nós. Que alegria, né? E a proposta da noite é falar sobre a parábola do semeador. Essa parábola que nos traz uma reflexão sobre verdades profundas. Como está o nosso coração? Antes de mais nada, trazemos um abraço do Núcleo Espírita Bittencourt Sampaio, situado na Avenida Doutor Eurico Chaves, 645, Casa Amarela. Essa casa que nós fazemos parte, que estamos no mês de aniversário, mês de março, e já estamos aí passando já da quinzena, né, de março, mas em abril nós já estamos fazendo a escala doutrinária em homenagem à obra O Livro dos Espíritos. Porque no dia 18 de abril de 1857, nascia essa obra fabulosa, O Livro dos Espíritos. Eu costumo dizer que essa obra vem abrir as comportas do nosso conhecimento para verdades sublimes. Temos que estudar o Livro dos Espíritos. Ali há um compêndio de perguntas e respostas. Eu costumo dizer também que é o maior tratado de conversação entre os ditos mortos, que estão mais vivos do que nós. Porque os desencarnados, estes sim, estão vivos. Porque a morte não existe. Existe realmente
É esse processo de desencarnação, um dia, quando cada um de nós, com os fluidos vitais já desgastados, haveremos de deixar o nosso corpo, mas para viver em espírito. Eu queria começar dessa forma. Vamos imaginar. Eu queria convidar vocês a imaginar. Inclusive, eu acredito que eu já fiz essa proposta aqui. Imagine nenhum paraíso em cima e nenhum inferno embaixo. Sobre nós, apenas o firmamento. É fácil se você tentar. Imagine que não haja nação, país, nenhuma pátria que precise matar nem morrer. Não é difícil de fazer. Imagine que não haja fome nem necessidade, que apenas entre os homens haja a fraternidade. Talvez vocês digam que eu sou um sonhador, mas eu não estou só. E um dia vocês vão estar do nosso lado e o mundo viverá como se fôssemos um só. Essas frases que a qual eu falei está mais ou menos escrita numa música de uma banda inglesa chamada Os Beatles, onde a qual John Lennon, junto com seus amigos de cabelos compridos, eu, fã dos Beatles, fui para o exército, porque eu tinha cabelo grande, e depois rasparam a minha cabeça, depois saí do exército, o cabelo não cresceu mais como antes, e hoje o cabelo deu para cair e agora não tem jeito. Está aqui o carequinha. Mas Lennon, no final da década de 70, mais ou menos por aí, ele dá uma entrevista amargurado, dizendo que tudo acabou. Tudo acabou. Porque os homens ainda estavam financiando armas para matar. E aí tudo acabou. Mas eu não concordo com Lennon nessa parte, porque nada acabou. Porque também um jovem de cabelos compridos, que viveu 33 anos, segundo os historiadores, Jesus, esse jovem, nos trouxe a semeadura do amor. Na prática do perdão, no exercício de servir uns aos outros. E aí, esta é a semeadura. A parábola do semeador vem falar de todos nós. Espíritos encarnados, desencarnados, que somos todos nós, debatendo entre uns e outros, para poder compreender essa semente que é jogada em nossos corações. Permitam-me vocês ler um trechinho, porque é importante. Essa lição, ela é muito importante que nós possamos ler ela em casa, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. A parábola do semeador, capítulo 17, sede perfeitos. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu uma grande multidão à sua volta e levou a ele entrar numa barca. E disse ele, na margem, muitas coisas por parábolas, falando-lhe assim: aquele que semeia saiu a semear.
e semeando uma parte da semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. Eu já quero começar parando aqui. Os pássaros vieram e comeram a semente. É a semente que caiu na beira do caminho, mas na beira do caminho, muitos de nós, às vezes, nos encontramos. E descuidadamente, nós, com descuido, deixamos ela para lá. Mas aí os pássaros vieram e a comeram. Os pássaros, simbolicamente, que as coisas naturais da vida, que nós, às vezes, damos mais importância e esquecemos da verdadeira semente que deveríamos pegar e implantar em nossos corações. Muito interessante que nós leamos, volto a repetir, essa lição em casa. Ela é profunda, a parábola do semeador. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não tinha profundidade, a terra onde havia caído, logo o sol saiu e queimou. Não tinha profundidade, não tinha como ter essa profundidade enraizada. Outra parte caiu entre os espinheiros. E logo os espinheiros cresceram e sufocaram a semente. E ela morreu. E a outra parte, nos fala a lição, caiu na boa terra e deu bons frutos. É a categoria de como se cai essa semente em cada coração. É um simbolismo. Jesus trouxe esse simbolismo para cada um de nós em formas marcantes, para que a gente possa compreender como é que nós estamos recebendo essa semente. Ah, quantos de nós não dizemos, Senhor, Senhor? Mas não são aqueles que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus. Quantos de nós dizemos? Às vezes eu fico observando o nosso comportamento diante dos nossos semelhantes. É claro, nós vamos dar aquele vacilozinho, né? Sempre vamos dar aqueles erros, mas não custa nada ao observar esses erros e chegar lá e dizer, meu irmão, me perdoe, me desculpe, eu errei. Mas dando vazão ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, quando o nosso irmão falava na prece dele aqui, o homem leva a uma desenfreada atitude de praticar coisas negativas. Mas a semente é jogada. E por que nós não acolhemos? A semente, quando cai nos locais pedregosos, é porque o nosso coração é de pedra. Ainda. E recebe a semente, até, podemos dizer, ali naquela superficialidade. Mas, por não ter essa profundidade, o sol saiu e queimou. São as coisas da vida. Por exemplo, eu venho na casa espírita e sou trabalhador do passe, sou legionário de campanha do quilo, faço qualquer tarefa, sou dirigente de uma casa espírita, sou expositor espírita, só que as situações da vida vêm a nos testar. E ficamos a perguntar, mas rapaz, eu trabalho tanto na casa espírita, e por que a mim acontece tanta coisa? Ora, nós não somos imunes a nada. Inclusive, eu falei isso na reunião anterior, se eu não me engano. Nós não somos imunes.
Nós temos que passar pelas nossas situações. A casa espírita apenas vai nos esclarecer. Então, quando acontecem essas coisas da vida, as situações de dificuldades, nós nos afastamos da casa espírita. Porque a semente foi jogada, mas os nossos corações de pedra não enraizaram ao ponto de ter profundidade para que a semente brote. Nós não temos segurança, não temos fé. Quantos de nós, diante dessas situações que a qual o mundo está vivendo, já não nos perguntamos, sejamos sinceros, onde é que está Deus? Onde é que está Jesus? Já nos perguntamos, já sim. Não vamos negar isso. Mas nós espíritas sabemos que tudo segue um curso. E que o mundo está passando por uma prova. Ou melhor dizendo, o mundo não. Os habitantes desse mundo estão passando realmente por essa provação para realmente saber se comportarem. Já fomos muito rebeldes. E por isso estamos aqui reencarnados. Por isso estamos aqui. Eu estou no local certo. Nós estamos na casa certa. Estamos na comunidade certa. Estamos no trabalho certo. Estamos onde deveríamos estar. E às vezes a gente diz, não, meu lugar não é aqui. Eu nasci na família errada. Nasci na família certa. Ali para você progredir. Essa é a realidade. É a realidade. Então, a semente que é realmente jogada em nossos corações é para que a gente possa compreender a necessidade de convivermos uns com os outros. E viver e conviver com a diferença é um desafio para todos nós. A casa espírita, ela traz os ensinamentos através de seus oradores, cada um de nós que viemos aqui para conversar com vocês, mas não só com vocês, mas conosco mesmo. Porque eu também, Alcidenberg, Berg Baraúna, como conhecido sou o mais necessitado. Ou vocês acham, ou nós achamos, que o dirigente da casa espírita é privilegiado. Que o dirigente de uma reunião mediúnica é privilegiado. Que nós, oradores, somos privilegiados. Não somos. Não somos. Somos criaturas como qualquer outra, que tem imperfeição, que se chateia, que tem raiva. Porque raiva todos nós temos-las, diz Divaldo Pereira Franco. Raiva todos nós temos-las. Santos ou não, temos-las. Agora, eu não posso ser a raiva, sem, obrigado, ter a hidrofobia, né? A doença do cachorro, né? Que quando está com raiva. Mas a gente temos raiva, sim. Nos chateia. O meu irmão faz algo contra mim, uma coisa que eu não gostei, e fiquei com raiva dele. Veja o verbo. Eu fiquei, vamos aprender, né, a conjugar o verbo. Eu fiquei com raiva do meu irmão. Eu não estou com raiva dele. Essa é a importância de aprender. Porque eu chego para o meu irmão e digo para ele, mas meu irmão, você fez algo que eu não gostei. O que foi, Berg? Naquele dia, você falou uma coisa que me magoou, isso. Foi mesmo, Berg, você me desculpa. Eu desculpo. Mas, Berg, você também comentou algo que também não me agradou. Foi? O que foi? Você fez isso, e naquela hora, quando você disse isso, me chateou muito. Ô, meu irmão, me perdoe, me desculpe. E as raivas se entendem. É como nos ensinou Jesus.
quando o teu irmão tem algo contra ti ou tu tem algo contra teu irmão, né? Vai em particular com ele, chama e conversa com ele. Se ele vos escuta, terei ganho o vosso irmão. Não é assim que nos ensinou Jesus? Então, a raiva se entende. O filho pode ter raiva do pai. Chatear do pai, você sabia? Pode sim. Porque é questão de palavras. Porque a gente pega muitas vezes na parte pejorativa, a parte circunscrita da palavra, e tem aquilo ali como uma coisa sinistra. O filho diz para o pai: papai, o senhor naquele dia disse uma coisa que eu não gostei e não foi bom. O pai não vai dar uma sova no filho por causa disso. No meu tempo era sova, né? Eu acredito que o seu Calixto também e alguns de nós aqui, a gente fala pisa, né? Mas no meu tempo era sova. Né? Meu pai, quando me pegava, dava uma sova em mim. Era sério. E até hoje eu amo meu pai, já desencarnado. Que uma vez eu levei uma pisa do meu pai, mas hoje eu agradeço o concurso de seu Francisco Baraúna de Lima, meu grande amigo. Foi meu pai. E é meu pai ainda, né? Meu grande amigo ainda. Então, o filho pode ter raiva do pai. Papai, o senhor fez isso, eu não gostei. E ele foi mesmo, meu filho, me perdoe. E o pai tem que ir lá pedir perdão, pedir desculpa ao filho. Mas, meu filho, você também fez algo que não me agradou e nem agradou mamãe. E o que, papai? Você fez isso, dessa forma, não se pode. Você respondeu disso, dessa forma. Pronto. E as raivas se entendem, porque esta é a semeadura que a qual nós aprendemos aqui. Mas não com os nossos corações cheios de pedra, ir lá e brigar com o outro, brigar com o filho, gritar com o filho, ou com a filha, gritar com o pai, com a mãe. Não. O que nós aprendemos dentro da casa espírita, o que nós aprendemos nos cultos religiosos, não é que nós devemos nos amar? Compreender um ou outro? Ter indulgência um para com os outros? Para com os defeitos alheios? Porque não somos nós cheios de defeitos também? Eu não erro? Porque eu não posso aceitar o erro do meu irmão? Mas os nossos corações de pedra não nos deixa. E aí a gente impera mais o orgulho, a vaidade, o egoísmo. E por isso aí está, como bem falou nosso irmão na sua prece, essas guerras desnecessárias. Mas quantas guerras existem, particularmente, né? Entre nós, na nossa comunidade, na nossa família, entre uns com os outros, entre semelhantes, e está na hora de a gente parar com isso. Está na hora de a gente parar com isso. E deixar esse coração de pedra para bem longe, deixar que realmente a semente ganhe profundidade. Outra parte da semente cai entre os espinhos. E os espinhos vêm e sufocam. Sabe qual é o simbolismo desse espinho? São as coisas da vida, né? Também. As coisas materiais. As nossas casas, os nossos apartamentos, nosso carro, a nossa casa de praia. São coisas que muitas vezes sufoca. E a gente damos mais atenção a estas coisas. São como espinhos. É ser ligado às coisas materiais. Não que nós não devemos ter. Podemos ter, sim. Podemos ter a nossa casa de praia, podemos ter o nosso carro, o nosso belo apartamento. Podemos ter, gente. Mas, cuidado, né? Com o apego. O apego excessivo. Já dizia Siddhartha Gautama, o Buda. Siddhartha Gautama, 460 anos antes de Cristo, por aí assim, dizia assim: o tamanho dos teus desejos é o tamanho de tua dificuldade. É verdade. É a pura verdade. 460 anos antes de Cristo, já dizia Buda para todos nós. O tamanho dos nossos desejos é o tamanho de nossas dificuldades, porque a gente deseja tanto
Tanto que, às vezes, esquecemos das coisas principais. Ah, eu quero tudo, quero ter, mas não busca ser. As minhas palestras, às vezes, se tornam um pouco repetidas, mas são palavras que eu transfiro para mim mesmo, porque eu estou necessitado delas, porque o primeiro que escuta sou eu, porque a minha boca está perto do meu ouvido. Eu não estou falando apenas para vocês, eu estou falando para mim, porque se eu falo aqui, mas eu não busco praticar, como é que está essa semente no meu coração? Eu estou falando apenas para vocês? Como nos diz aqui a lição, vamos lá para frente. Explicação do seu Allan Kardec. Muito interessante. A parábola do semeador exprime perfeitamente os martírios existentes na maioria de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De fato, quantas pessoas existem para as quais ela não se passa de letra morta? A gente lê, mas é apenas uma moral para a gente buscar, fazer alguma coisa, mas não faz. A maneira da semente que é caída entre os pedregulhos, né? E que não produzem frutos. Ele encontra essa especificação e menos justa, né? Nas diferentes categorias de espíritas. Não só é um emblema daqueles que apenas se atentam aos fenômenos da casa espírita, mas que nada tiram de moral. Quantos de nós só queremos ver o fenômeno? Ah, eu quero ser um médium na casa espírita. Eu quero trabalhar na reunião mediúnica, mas não quero ir fazer um trabalho de campanha do quilo. Por favor, eu não estou aqui obrigando ninguém a fazer trabalho de campanha do quilo, nem fazer qualquer trabalho de assistência social. Mas trabalhar socialmente para a comunicabilidade dos espíritos, para mostrar realmente como médios que somos todos nós em aprendizado, como lidar com os espíritos se nós não aprendemos nem a lidar com o nosso semelhante, aquele que está mais perto de nós. O trabalho de campanha do quilo ensina isso, que muitas das vezes, quando nós somos mal atendidos, hoje bem menos, né? Bem menos, mas quantas vezes o legionário já não foi xingado? E lá nos diz, no 10º mandamento da campanha do quilo, não falar, não gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Está lá, no 10º mandamento da campanha do quilo, no bom combate. E quantos legionários já não levaram banho de água? Elias Sobreira levou. Isso, Luzinete me contou. Seu Elias Alverne Sobreira, o implantador da tarefa de campanha do quilo, o bom velhinho, que um dia eu vou trazer uma oportunidade de vir aqui trazer uns slides de Sobreira, né, apenas a foto dele, a mensagem dele, já no final da vida, no hospital da aeronáutica, como esse homem trabalhou com a semente que foi colocada em seu coração. E Elias Sobreira levou água, porque Luzinete me disse, Berg, Elias bateu palma, lá de cima da varanda, pegaram e jogaram uma bacia d'água em cima dele. E ele ficou todo molhado. Quantos legionários hoje em dia também já não receberam alguma crítica, né? Ou um xingamento, ou uma indiferença? Amigo nosso, Edmilson Feliciano, que é o presidente da regional de Casa Amarela, meu querido amigo Edmilson, ele chegava numa barraca, numa venda de um grande portezinho, e quando ele batia em um cidadão de longe, o dono já fazia assim.
para dizer que não tem não. E Edmilson de longe dizia, muita paz. Quando ele chamava Edmilson, quando Edmilson passava no domingo próximo, não é? no mês seguinte, quando passava lá, ele, quando via, já conhecia Edmilson, ele fazia. Edmilson vinha, ele, aquelas moedas, aquele saco de moeda, dentro daquelas caixas registradoras, ele mexia assim, ele tirava uma moeda de 1 centavo. 1 centavo. Ele botava na pontinha do dedo, assim, esperava Edmilson vir para botar dentro da mochila. E Edmilson abria a mochila e ele botava. E Edmilson dizia que a paz do Mestre Jesus envolva o seu ambiente, o seu lar. Muito obrigado pela doação. Porque no trabalho de campanha do quilo, a gente diz, bom dia, é a campanha do quilo em nome de Jesus. Qualquer coisa serve. Aquele 1 centavo, na época, mais 9 centavos era um pão na época. Cada um só dá o que tem. Cada um só dá o que tem. Ele só tinha aquele 1 centavo para dar. Agora, como é que está realmente os nossos corações para receber situações como essa? Por isso que há necessidade da preparação do trabalho de campanha do quilo para ir para as ruas. Porque, às vezes, o legionário também, ele se deixa levar por algumas situações. Uma vez eu me deparei com um legionário, eu dirigente de campanha, eu me deparei com um legionário lá em Camaragibe, alguns anos atrás, e aí esse legionário viu 3 carros na garagem e pediu para um cidadão. E o cidadão disse, não tenho nada não. Um legionário saiu assim, né? Fez um comentário infeliz. Infeliz. 3 carros na garagem, não tem nada para dar. O cidadão escutou. Rapaz, eu dou se eu quiser. Eu chamei o legionário, desejei a paz para o irmão. Meu irmão, nos perdoe. Realmente, Jesus abençoe o senhor. Perdoe a nossa falha. Só tenho a te pedir isso. Nos perdoe. Ele calou-se, cidadão. Eu fui lá, conversei com o legionário, carinhosamente, disse, olha, tá vendo aí? Ele tem 3 carros, mas o que ele tinha para dar, eu não. O que tinha no seu coração, semeado como semente, era o não. Então, gente, há necessidade de saber como é que está o nosso coração. Então, a semente caiu entre os espinhos, mas muitas vezes as coisas do mundo sufocam. Mas, finalmente, a semente cai também na boa terra, né? E dá bons frutos. Então, qual é a semente que deve cair para que a gente possa frutificar em nossos corações? A semente do amor, do perdão, da indulgência, da tolerância. Agora, como ela é acolhida, é diferente. Em cada um de nós. Porque são ensinamentos que nós temos diariamente. Nós lemos as obras diariamente. Mas não aprendemos ainda a pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Então, eu quero ser médium na casa espírita, como eu falei. Eu quero ser aquele trabalhador dentro da reunião mediúnica, mas não busco fazer uma tarefa de alta reforma interior. É aquilo, não adianta você tomar águas e mais águas frutificadas, tomar passos e mais passos, mas você não se modifica, não se transforma. Quando eu digo você, eu digo nós. Nós não nos modificamos. Como é que queremos a assistência do mundo espiritual se nós não fazemos a nossa parte? O que é que nos disse o Senhor? Ajuda-te. Quem sabe de responder?
que o céu te ajudará. Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas nós não fazemos a nossa parte. Eu gosto de conversar assim com vocês, nessa conversa amistosa, porque às vezes o expositor fala tanto, e às vezes tem pessoas que saem com a dúvida, ou fica calada demais, entra calada e sai muda. Então, é importante que às vezes nós façamos uma pergunta. Não existe pergunta boba, não, gente. Não existe pergunta, vai ser uma pergunta boba, não vou. Não, não existe, não. Toda pergunta é necessária para que nós não saiamos com dúvida. Agora, se o expositor não souber, passa para outra pessoa, porque o expositor não sabe de tudo também. Eu já falei isso aqui também na outra reunião que eu tive. Nós não sabemos de tudo, não. Nós estamos aprendendo. Então, a semente, ela está caindo em nossos corações. Eu quero ser trabalhador da casa espírita, trabalhador médio, mas como é que eu estou trabalhando o meu interpessoal com o outro? Ah, não, mas as palavras do evangelho, como fala aqui na lição, né? Tem uma parte aqui da lição que diz assim, cadê? O que acham muito bons os conselhos e o admiram, mas para serem aplicados aos outros. Ah, é muito bom os conselhos, os ensinamentos espíritas, mas para ser aplicado para o outro, para mim não. Oxê, quer dizer que eu não preciso do ensinamento? Gente, todos nós somos espíritos com qualidades boas. Todos nós. Todos nós temos qualidades boas. Mas temos qualidades ainda que devem ser depuradas. Nos diz Chico Xavier, Na Sombra do Abacateiro. E é verdade. Então, todos nós precisamos dessas palavras, desses ensinamentos. Eu gosto muito de citar o trabalho de Campanha do Quilo, porque o trabalho de Campanha do Quilo, foi ali que eu aprendi muita coisa. E estou aprendendo muito ainda. Porque quando a gente vem nos 10 mandamentos ali da Campanha do Quilo, né, que eu comecei a aprender ele, a estudar esses 10 mandamentos, eu fiz, rapaz, quanto eu, Berg, preciso de um trabalho de semeadura em meu coração. Primeiro mandamento da Campanha do Quilo, só para que a gente possa ver quanta semente é jogada. E foi jogada por aqueles lá atrás, né? Elias Sobreira foi um deles. Perdoar a todo momento qualquer ofensa. Olha, a semente está sendo jogada para que eu possa perdoar a todo momento qualquer ofensa. E aí? Mas aí eu sou ofendido e... Segundo, tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. Olha, vê, tolerar, mas além de tolerar, cheio de boa vontade, qualquer fraqueza do próximo. É o segundo mandamento da Campanha do Quilo. São sementes que são jogadas. Terceiro, não procurar enxergar o defeito de ninguém. Mas a gente enxerga, né? A gente enxerga porque a gente tem olho para ver. Mas quando ele diz não procurar, é não maldizer aquela criatura que está naquele erro, porque você também pode cometer o mesmo erro. Quarto, elevar no mesmo instante o pensamento a Deus por quem o ofender. Rapaz, na hora da ofensa, a gente com o coração aglutinando, acelerado, pega, vai orar por aquele que nos ofendeu. Deixa eu abrir um parêntese. Vocês conhecem a história do Chico Xavier, que era procurado por uma mulher para aplicar um passe? Está no livro Chico de Francisco. Eu acho que é de Adelino da Silveira, se eu não me engano. Eu tenho essa obra em casa.
E essa mulher foi no trabalho de Chico, procurar o Chico. O patrão não gostava muito, mas foi procurar o Chico e não está, não. Ela foi na casa espírita, não encontrou o Chico lá. À noite, quando ela foi para a instituição, encontrou o Chico lá, deu uma bofetada em Chico. Está lá na obra. E ainda disse assim para o Chico: vá para aquela cabine de passe, seu cachorro, aplicar um passe em mim. E Chico ficou naquela situação, meu Deus. Emmanuel apareceu para Chico e disse: Chico, se harmonize, vá e aplique o passe nela. Mas, Emmanuel, eu não tenho a razão. Emmanuel disse: você está com razão, mas ela está com a necessidade. Por isso, o tema do livro, né, do índice, né, se chama A Razão e a Necessidade. E Chico tentou se harmonizar, porque imagine levar uma bofetada e depois de aplicar o passe, né? Mas Chico tinha tido aprendizado constante, a semente estava ali, né? Sendo jogada em seu coração. Chico Xavier foi, aplicou o passe nela. Depois a irmã disse: Chico, olha para ela quando ela foi embora. Luzes voltava para o Chico, né? Luzes em forma de doação também, né? Só que no outro dia o Chico foi ao trabalho. E o patrão viu os dois lados do rosto do Chico inchado. Os dois lados, né? Aí o patrão: Chico, foi o que aconteceu? Não, foi porque eu bati com o rosto na porta. Aí o patrão disse: mas tipo, o rosto na porta, Chico? Os dois lados? Aí foi a bofetada que a mulher deu no Chico. Então, essa história está lá nessa obra, né, Chico de Francisco. Será que nós estamos nos preparando para isso? Né? Elevar no mesmo instante a Deus o pensamento por aquele que nos ofende, que é o quarto mandamento. Quinto, não se magoar quando receber qualquer ofensa. Mas a gente se magoa, né? Porque é natural. Agora, temos que trabalhar esse sentimento para não guardá-lo, para que não possa causar coisa pior em nós. Porque quando a gente guarda sentimentos negativos, vocês já ouviram falar, né, ou já ouviu uma pessoa, tem pessoas que têm uma raiva tremenda, um chateamento, cria roncha no corpo, começa a aparecer externamente. Imagine isso dentro do nosso corpo. Então, não se magoar quando receber qualquer ofensa. Sexto, que é irmão do terceiro. Se lembra do terceiro? Quem está lembrado do terceiro? Não procurar enxergar o defeito de ninguém. O sexto é não comentar o mal feito de quem quer que seja. Porque a gente enxerga, mas não deve comentar. Mas nós comentamos. Nós temos a língua ferina. Não, e na casa espírita, não se faz fofoca. Não existe fofoqueiro na casa espírita. Existe aquilo que nós chamamos de comentários fraternos. Cuidado. Levantou a mão, foi? A senhora levantou a mão? Não, não. Para mim é só ter levantado. Obrigado. Então, cuidado. Madre Teresa de Calcutá dizia muito, né, que uma das pessoas mais perigosas é a fofoqueira. E se fofoca para mulher feio, para homem é horroroso. E tem uns homens fofoqueirinhos que, olhe, cuidado. Sétimo, falar sempre no bem, no evangelho e na moral do Cristo. É claro, a gente às vezes está trabalhando, nem toda hora a gente está, mas sempre quando puder, a gente vê uma coisa perniciosa. Eu muitas vezes cheguei na roda de amigos de trabalho, e eles comentando alguma coisa negativa, eu entrava com outro assunto e tal, daqui a pouco eu falava: mas rapaz, é importante a leitura de um evangelho. Já entrava com outra, mudava a história do assunto. Então, falar sempre no bem, no evangelho, na moral do Cristo, sempre que puder. Oitavo, que também é irmão do terceiro e do sexto.
não aceitar o disse que disse, venha da onde vier, para ter garantida a paz entre os irmãos. Fofoca. Comentário, disse que disse, tem que ter cuidado. Vamos acabar com isso. Allan Kardec deixa bem claro na obra O Livro dos Médios. A casa espírita, quando ela não tem união, ela rui. E grande é a sua ruína. E é necessário que nós sejamos como um feixe de varas, como nos disse Jesus. Um feixe de varas pode se quebrar 1, 2, 3, até 5 varas. 5 varas podemos quebrar. Eu já carreguei feixe de vara no interior, viu? Lá em Moreno, na casa da minha tia. Ia lá na mata para pegar vara para lenha lá. Ninguém quebra, não. Você, depois que amarra o feixe, não tem como quebrar, não. Você pode quebrar até 5 varas, mas o feixe de vara, sabe o que quis dizer Jesus com isso? União. Porque onde há união, há força. Então, nós, na Casa Espírita, temos que ser fraternos uns com os outros. Praticar o que nós aprendemos aqui. Porque a semente está sendo jogada. Então, vamos deixar essas conversas alheias de lado, para que a gente não possa entrar em outro circuito de pensamentos, né, negativos, que não vai nos trazer benefício nenhum. Nono, ter muita paciência em qualquer experimentação. Essa me testou. Eu estava no meu trabalho, não gosto de citar coisa particular, não gosto porque eu não sou exemplo de nada, exemplo é Jesus, mas eu estava no meu trabalho uma vez, e eu tomo conta de uma portaria, né, hoje também, mas já foi em outra empresa, e eu apertando o botão para a entrada de bancas, cadeiras, né, numa escola, né, e chegando material didático, eu tinha que estar lá, né, só que a diretora, né, nos pediu para que eu fosse atender o telefone, porque ela estava muito assoberbada lá com as coisas dela, e eu fui lá atender o telefone. Só que chegou material, eu tive que ir lá para a portaria, apertar lá e ver quem foi que entrou, depois fechar de novo. O telefone tocou lá dentro, tocou. Essa diretora chegou. Rapaz, me pegou. Eita, lá. Na época ainda tinha até um pouquinho de cabelo. Cocei assim a cabeça. Nessa hora vai chegando Gustavo, o rapaz lá da área de informática. Berg, tudo bom, Berg? Tudo bom? Tudo bom. Mas, Berg, eu queria até perguntar uma coisa. Toda vez que eu me encontro contigo, eu fico para te perguntar, mas não te pergunto, e agora eu me lembrei que eu quero perguntar logo. É verdade que existiu um cidadão chamado Elias Sobreira, que fazia esse trabalho aí, campanha do quilo, né? E que, rapaz, ele foi assim, dedicado à tarefa, já aconteceu tanta coisa com ele. Aí eu fiz, Gustavo, você ouviu falar isso? Não, é porque eu estava numa pelada de futebol e escutei muito isso. Aí eu fiz, rapaz, olha aí, ó, como a semente da campanha do quilo foi jogada, né? Só que eu trabalhava com o walkie-talkie na cintura, na mesma hora deu vontade de eu pegar o walkie-talkie, olha o homem velho, e estourar no chão, porque eu me chatei com a diretora. Você, Berg? Sim. Porque eu me chateei, veio aquele chateio, eu vou puxar o walkie-talkie. Aí, na mesma hora, veio aquela voz assim no meu ouvido, como um banho d'água gelado. Tenha muita paciência em qualquer experimentação. Eita. Respirei fundo, baixei assim a crista, né, como diz a história, baixei a crista. Calei, eu comecei a falar sobre Elias Sobreira, a diretora escutou e veio lá de dentro e fez, o Alcidenberg, ela tinha um sotaque carioca, né? Ô, Alcidenberg, eu queria pedir desculpa a você, porque eu estou tão assoberbada de coisas aqui, o telefone tocando, e eu pedi para você aqui, mas não fui educada com você, me perdoe, não se preocupe, eu agradeço. Mas veja, se eu tivesse cedido ao homem velho,
Está vendo aí? Às vezes a gente pensa que o orador é uma beleza, né? Temos falhas humanas também. E 10º e último, que eu já tinha falado, né? Não falar, não gesticular exaltado, agressivo com ninguém, para não perder a boa assistência dos guias espirituais. Eita, Berg, você sabe de cor os 10 mandamentos da campanha do quilo? Eu sei de cor. Mas não está implantada em mim como uma semente ainda a ser germinada para o bem, porque eu preciso treinar constantemente. Eu estou ali, né, com os 10 mandamentos de cor na cabeça, mas decorar não é praticar ainda. Praticar realmente é o exercício de cada dia. A semente está sendo jogada para todos nós. Como é que nós queremos acolhê-la em nosso coração? E aí, vale a pena citar uma lição que todos os dias pela manhã, quando eu vou dormir também, mas pela manhã, quando eu vou começar minhas tarefas, eu gosto de ler. Às vezes eu abro o Evangelho, leio outra lição, mas eu sempre gosto de voltar para ela, que está no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, a lição, a paciência. Eu gosto muito de ler essa lição. Não é porque eu sou paciente, não. Eu estou exercitando a paciência. É uma semente que está sendo brotada cada vez mais em mim, né? Para poder germinar cada vez mais. Eu estou tentando acolher essa semente da paciência. E diz aqui a lição: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bem dizer o contrário, o Deus onipotente que marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e pôr a nossa paciência à prova. É verdade. Quantas vezes pessoas no nosso caminho, entes queridos, nos tira assim de uma razão, nos magoa. A vida é difícil. Eu bem o sei. Ela se compõe de mil nadas, que são tantas picadas de alfinetes que acabam por nos ferir. E é verdade. De vez em quando a gente leva cada alfinetada das pessoas, principalmente que a gente mais ama. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós. Enquanto vós tende vosso passado a vos espiar e vos fortalecer para o futuro. Sedes, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Havre 1862. Lição à paciência. Eita, Berg, está decorada também, hein? Mas não pensem que eu já sou paciente. A semente está sendo jogada no meu coração. Está sendo jogada em nossos corações. Mas não deixemos, jamais. Não deixemos que ela caia nos nossos corações de pedra. Preparemos o nosso coração para que ele não esteja tão pedrificado. Roguemos a Deus
que essa semente também não caia nos nossos corações cheios de espinhos, para que elas não sufoquem e a semente morra. Mas também roguemos a Deus que o nosso coração seja preparado como a terra, com o adubo do amor, com o adubo do perdão, com a fraternidade uns com os outros, para que essa semente caia na boa terra e dê frutos. Esta é a proposta para cada um de nós, que possamos acolher a semente e não descuidadamente deixar que ela morra. E com isso, todos nós haveremos de receber o quinhão dessas verdades mais na frente, porque não fomos tão observadores. Observemos mais a proposta do Espiritismo. Observemos mais a proposta do Evangelho, dos ensinamentos que ele nos traz. Mas, acima de tudo, de prestar atenção, ponhamos em prática. Que Papai do Céu nos abençoe. Nos envolva em muita paz, muito amor e muita luz. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, que o nosso irmão nos sugeriu, que façamos a nossa prece e que possamos dizer assim: Senhor de nossas vidas, Pai de infinita bondade e amor, ei nós aqui, esses teus filhos ingratos. Dai-nos, Senhor, a graça de um arrependimento. Que Jesus, o nosso irmão maior e o teu filho amado, nos ampare. E que lembremos-nos os seus ensinamentos e possamos pôr em prática. Mas, acima de tudo, Senhor, lembrar a pergunta que fizeram ao Mestre, ao nosso irmão maior Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Ao perguntar a ele: Senhor, qual a melhor forma de orar? E ele diz: quando orardes, oras assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações e nos livra-nos do mal. Que assim seja. Paz e luz a todos. Bom, meus irmãos, não resta agradecer pela bela mensagem do nosso irmão Berg, nos alertando para que busquemos a melhor semeadura, o melhor terreno para que frutifique o Evangelho de Jesus. É uma das missões que a doutrina espírita tem, divulgar o Evangelho. Então, vamos manter a harmonia do ambiente, a paz, para que sejam bem atendidos no segundo horário, que é o passe. Muita paz, um feliz domingo para todos.